Fala galera da TBV, Babuíno TV na área, estamos voltando aqui com mais uma lição para você que ficou se perguntando, rapaz, cadê essa lição que não chega nunca? Chegamos com mais uma lição para você. O título de hoje diz o seguinte: o último olhar saudoso. Vamos ver o que é esse último olhar saudoso. O texto de meditação, o texto-chave, está lá em Deuteronômio 32, versículo 45 ao versículo 47, que diz o seguinte: tendo Moisés falado todas estas palavras a todo Israel, disse-lhes: aplicai o coração a todas as palavras que hoje testifico entre vós, para que ordeneis a vossos filhos que cuidem de cumprir todas as palavras desta lei, porque esta palavra não é para vós outros coisa vã, antes é a vossa vida, e por esta mesma palavra prolongareis os dias na terra qual, passando o Jordão, ides para possuir. Agora, eis a questão. Moisés falou aqui nesse texto, e por que Moisés falou isso? Moisés falou essas palavras, mas assim com um sentimento assim de querendo assim dar dica para o povo, querendo falar a eles que parece que Moisés não estava mais ali se encaixando no meio daquele povo. E agora Moisés estava falando essas coisas. Por que Moisés estava dizendo isso? Você, é claro, percebe que Moisés não ia ficar o tempo todo ali, que um dia Moisés ia ter que morrer. Todos nós temos direito à morte, um dia Moisés não ia ficar ali. Então Moisés ia ter que morrer um dia. E Moisés sabia que iria morrer. Moisés já estava velho, a Bíblia declara que Moisés já era um senhor idoso, estava já velho, não estava dando conta mais das coisas, e por isso agora ele iria morrer. Mas Moisés sabia que morrer, mas ninguém sabe quando é que vai morrer. Mas Deus disse para Moisés subir num monte de Meriba, e naquele monte se entregar ao seu povo, lá no monte de Meribá, se entregar ao seu povo em possessão, como havia feito com os outros antepassados de seus descendentes, e agora Moisés iria morrer. E foi um evento assim que marcou a história, não só de Moisés, pelo fato de Moisés ter aguentado tanta coisa, porque Moisés foi um cara que marcou a história. Na minha opinião, Moisés é um dos personagens mais tops que tem na Bíblia. Ele foi um cara sensacional, passou todo aquele percurso todo sem elevar-se à sua raiva. Não, ele foi um cara totalmente calmo, ele soube lidar com toda a situação. Ele foi simplesmente um cara sensacional da Bíblia, que a Bíblia vem relatando. E agora o povo de Israel viu que Moisés já estava se despedindo da galera, já estava com suas últimas palavras de consolo e de conselho em obedecer a palavra de Deus, seguir os mandamentos, porque agora não seria simplesmente por obedecer, e sim para seguir a sua vida mesmo, para salvar a sua pele através dos mandamentos. E Moisés agora deveria sair de cena. O povo ficou muito sentido, o povo ficou muito triste com essa descoberta, com essa conclusão. Moisés não estaria mais entre vós, e o povo ficou lembrando de todas as coisas do passado que eles passaram pelo Egito, pelo deserto, de tudo que fizeram Moisés passar, de toda a raiva, de toda aquela reclamação toda que tiveram que fazer Moisés aguentar. E agora Moisés, através de tudo isso, tudo que ele suportou, eles ficam com um sentimento de culpa, um sentimento de culpado, assim, de ter feito toda aquela angústia de Moisés, toda aquela arrependimento eles tiveram, toda a culpa, porque através das coisas que talvez Moisés tenha passado, foi culpa do povo de Israel. Eles agora estavam arrependidos totalmente. Foi assim uma notícia bem chocante. Moisés teria que morrer. Não, porque Moisés deve morrer. O que seremos de nós sem Moisés? Moisés não pode morrer, mas é assim mesmo. A morte leva alguém que a gente mais ama, a morte leva. Mas
fazer o que? A gente não pode fazer nada, só que também tem um porém. Moisés não ficou morto, mas também não está aqui na terra. Moisés ressuscitou e está lá no céu e em breve o veremos. Mas assim, os 10 mandamentos ficou para o povo seguir, para o povo obedecer, para o povo praticar. E os 10 mandamentos ficou, mas assim, entre aspas, ficou para o povo assim direcionar o ponto de vista da sua vida só nos mandamentos. Através dos mandamentos, eles deviam obedecer e seguir em caminhada. Da mesma forma que quando uma pessoa se batiza, ele muda a sua vida por completo e passa a obedecer aos planos de Deus, passa a obedecer às palavras de Deus, os conselhos de Deus, os mandamentos de Deus e todas as coisas indicadas na palavra dele. Todas as coisas em geral e todo o comportamento de antigamente passa a ser passageiro e agora é uma coisa nova. Desse mesmo modo, foi o povo de Israel com os mandamentos, veio como uma aliança entre Deus e o seu povo para a demonstração de que ele continuaria abençoando, protegendo como antes, sem nenhuma obsessão de falha ou sem nenhum vácuo. Deus, através dos mandamentos, continuaria sim amando o seu povo e sempre lembrando deles. Apesar de Moisés agora não estar presente, o povo, através de Deus, não teria como ver um lado sem direção, mas sim, Deus é o caminho e Deus é a luz e Deus agora dá Canaã de presente para o povo habitar. E assim, mesmo quando você acha, e mesmo quando você tem raiva ou fica triste por alguém que não está presente agora na sua vida, ou você se sente culpado de aquela pessoa ter se afastado por sua causa, meu amigo, não fique triste, porque Deus tem um plano para isso tudo, Ele sabe de todas as coisas e com certeza Ele está ao teu lado para te consolar. Com outros olhos, sucesso. O que podemos obter por sucesso? O sucesso deve ser medido não tanto pela posição que uma pessoa alcançou na vida, mas pelos obstáculos que ela venceu no caminho. Demonstração de sucesso. Moisés teve seus obstáculos, teve porque teve motivos para ficar com raiva, mas nem por isso ele ficou com raiva. Nós temos vários obstáculos, nós temos várias posições para desistir de caminhar, mas ainda assim o resultado de obter o sucesso ou de ganhar uma vitória é simplesmente encarando esses obstáculos e chegando assim em um ponto de persistência e possivelmente, com certeza, meu querido amigo, você vai conseguir o sucesso e a vitória no final de tudo. Oremos. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, por mais essa lição resumida, bem resumida mesmo, mas conseguimos, Senhor Deus, obter um aprendizado para a nossa vida. Que possamos, Senhor Deus, não desistir, ó Pai, mas de ter em consciência que o Senhor está conosco e de que mesmo, Senhor Deus, pessoas não estando perto de nós para nos ajudar, aquelas que amamos de verdade, temos ao Senhor como prova de proteção e aliança conosco. Que através de todos os obstáculos podemos adquirir forças em Ti, ó Pai, para assim chegar ao sucesso. Em nome de Jesus te oramos. Amém. Você que gostou dessa lição, deixa o like aí embaixo. Não se esqueça de dar o like. Você estará ajudando muito nós, viu? Obrigado por assistir. Acredito que não é nada fácil ter que aguentar eu, falando aqui sem parar. Mas mesmo assim, muito obrigado pela sua audiência. Espero que vocês tenham gostado muito dessa lição e tenham aprendido também. Até a próxima lição e tchau!